Bom dia a todos. Conforme ele apresentou, José Rogério, sou sócio da Itu Partners, que é um advisory de estratégia para empresa de tecnologia, né? Eu tinha combinado com o Eric, não vai rolar um sorteio de uma rodada de investimento, é isso? Não. Eu estava tentando fazer tentei convencê-lo, mas não consegui. Mais uma vez, eu queria agradecer ao E-Commerce Brasil pelo convite e a satisfação de estar aqui. E como eu tenho falado nos últimos anos, eu continuo achando que é uma oportunidade bastante rara que todos nós estamos vivendo, que é nessa fase ainda inicial do que a gente chama de e-commerce, mas essa forma e esse meio de atender o público de uma maneira diferenciada. Bom, o tema hoje que a gente está falando é como atrair investidores para o meu e-commerce, né? É um tema simples, e a gente vai falar sobre isso, mas isso me lembra um pouquinho, bom, vocês sabem que lá no Rio Reno tem a Lori Lake, que é uma sereia e que fica atraindo lá o pessoal, os navegadores. Obviamente, ao atrair, eles têm que tomar cuidado para não bater nas pedras. Essa é um pouco da imagem do que é sempre que eu sou uma empresa e estou querendo atrair investidor. Como é que eu vou fazer para atraí-lo? Como é que eu vou chamar a atenção? Né? E, obviamente, ele tem que tomar cuidado com as pedras. E aqui no Brasil, obviamente, a gente evoluiu, né? E a gente sempre cria o nosso modelo para estar apresentando o nosso caso, né? Um pouco diferente dos outros lugares e sempre com um bom nível de criatividade. Vamos pensar um pouquinho, antes até de perguntar para o Eric, eu vou fazer algumas perguntas, mas o que o investidor procura? Na verdade, historicamente, o investidor procura o que a gente chama de um retorno excepcional. O investidor, e o Eric, por exemplo, aqui, ele representa uma série de investidores, o dinheiro não é dele, ou não é só dele, e por conta disso, a alternativa que as pessoas têm é de investir, por exemplo, num negócio, no e-commerce, e não retirar esse dinheiro por 5 a 7 anos. Mas, por conta disso, dessa não liquidez, ele sugere ter um retorno maior. O que um fundo também procura, no meu entendimento? Um empreendedor diferenciado. Ela ou ele, empreendedor, tem que ser uma pessoa que, com um nível de flexibilidade, com um nível de resiliência, e olhando para frente, que você vai enfrentar vários desafios ao longo do tempo. Então, identificar um empreendedor diferenciado é algo que um investidor vai procurar também. E o terceiro ponto é o que a gente chama de um negócio com fundamento, ou seja, esse é um negócio que para de pé, esse é um negócio que soluciona um problema para o cliente. Então, esses 3 pontos são pontos que, quando a gente estiver pensando na cabeça do investidor, são alguns dos pontos que a gente sabe que eles procuram. Tá? Só que a gente vai pensar um pouquinho, e para quem já viu alguns dos nossos bate-papos, sobre o e-commerce no Brasil. O e-commerce no Brasil, a gente trouxe um modelo complexo para o Brasil. E esse modelo foi pegar um modelo americano, no começo da década dos anos de 2010, mais ou menos, e trazer esse modelo para o Brasil de uma forma sem muita tradução. Portanto, o que a gente criou aqui naquela época foi um e-commerce onde a margem é muito baixa, o preço é muito baixo, frete grátis, 12 vezes sem juros, e que faz com que o ciclo de capital de giro seja muito errado. O que você faz com isso? A gente criou um modelo único aqui de queima de caixa muito forte. Por quê? Sem querer entrar muito em numerologia, mas vamos imaginar que isso é o demonstrativo de resultado de um e-commerce. Está numa fase inicial, ele ainda gasta mais do que tem de receita, né? Mas é uma fase inicial. O e-commerce está crescendo fortemente, só nesse semestre aí ele vai ter crescido 300%, de 10 para 35x de receita, 35 moedas. Só que, como ele está no início ainda, ele tem custo de despesa maior do que a receita. E com isso ele vai ter lá, todo mês ele vai acumular um EBITDA negativo e vai acumular um lucro líquido negativo, de tal modo que no final do semestre, menos 6 de EBITDA e menos 6 de lucro. Só que vamos ver isso na perspectiva de fluxo de caixa, demonstrativo de resultado. Vamos só olhar isso na perspectiva, por exemplo, nos Estados Unidos, de fluxo de caixa.
Nos Estados Unidos, essa venda que eu fiz à vista, e os fornecedores eu pago depois de 90 ou 120 dias. Tá? Como é que ficaria o fluxo de caixa nos Estados Unidos? O fluxo de caixa ficaria assim. As mesmas vendas, 10, 15, 20, vai até 35. Só que a saída, ou seja, aquele menos 11 que eu tinha em janeiro, na verdade ele vai ser depois de 4 meses. E por que vai ser isso? Basicamente porque eu tenho o prazo do fornecedor. Tá? Isso faz com que, mesmo tendo aquele demonstrativo de resultado, EBITDA negativo e prejuízo todos os meses, eu continuo tendo geração de caixa. Agora, se a gente for no modelo do Brasil, que vocês conhecem muito bem, no modelo do Brasil, o que acontece? A entrada ela é picada. Aqueles 10 do primeiro mês são 2, vamos pensar em 5 vezes sem juros. 2, 2, 2. Aqueles 15 do segundo mês, 3, 3, 3. Está pulando aqui. Né? O modelo que acontece é um modelo onde, ao longo do tempo, para o mesmo demonstrativo de resultado, eu tenho uma perda de caixa fabulosa. Alguma coisa está fazendo mudar aqui. Você tem uma mudança, você tem um processo aí muito grande de perda de caixa. O pessoal aqui está mudando o tempo todo, tá? Bom, eu vou pular de slide, que é mais fácil. Então, o que aconteceu de verdade? Nós temos um modelo onde a gente tem um furo de caixa ao longo do tempo. Esse foi o modelo que foi implantado no Brasil. E aí, a chance de esse modelo ser bem sucedido ao longo do tempo vira muito pequena. O que tem acontecido nos Estados Unidos? Para não entrar muito em detalhe, mas quanto mais azul ali é o dinheiro, mais anjo ou mais semente que tem nas empresas, ou a série A. Então, entre 2013 e 2017, houve uma queda no volume de investimento para novos negócios em e-commerce nos Estados Unidos, em proporção aos grandes e-commerce. Né? Se eu for olhar no Brasil, isso foi mais dramático. Entre 2010 e 2014, a gente teve um volume de investimento bastante grande, mas isso caiu nos últimos anos. O Brasil teve investimento. Se a gente olhar aí, entre os principais investimentos em tecnologia no Brasil que os fundos fizeram, os fundos estrangeiros e nacionais, você vai ver ali que o item 4 é uma aplicação ou investimento de 170 milhões de dólares na Netshoes em 2014. Na verdade, logo depois tiveram mais 50 milhões. Né? E numa série B, que é a série mais recente em relação aos outros casos que a gente está vendo. Então, dinheiro não faltou. O ponto é, nós temos um modelo implementado, que é um modelo que não leva à longevidade. E aí, a gente ainda não aprendeu. Isso aqui é o jornal de segunda-feira, da última segunda-feira, o Valor Econômico. Tem ali a informação do Mercado Livre, que no ano passado, exatamente há um ano, perto desse evento, tinha implementado o frete grátis, né? Eu não sei se vocês estão vendo aí, que aqui sumiu, mas que tinha implementado o frete grátis, e esse frete grátis, como a gente tinha sugerido, ele trouxe um prejuízo bastante grande nesse primeiro semestre e eles vão ter que reverter. E do lado direito, uma história que a gente tem acompanhado com bastante atenção, foi o modelo que a Netshoes implementou a partir de 2015 de crescimento acelerado, com uma diminuição forte de margem, voltando a dar prazo. Ou seja, esse é um modelo onde os grandes e-commerce no Brasil, ou que atuam no Brasil, continuam fazendo de uma forma equivocada. Para terminar essa parte e ir para a nossa conversa com o Eric, eu só queria deixar algo aqui muito claro. O futuro do varejo passa pelo e-commerce, necessariamente. Ou o futuro do varejo é o e-commerce, ou alguma coisa integrada. Né? Só que, se a gente não tiver algum nível de diferenciação, nós vamos cair num modelo equivocado. E a gente tem pouquíssimos casos de sucesso no Brasil. Né? Então, na minha visão, o que nós temos que fazer, na verdade, é ajustar o modelo. Porque se a gente não ajustar o modelo, a gente não vai conseguir ter um fluxo de investimento de novo. Então,
Tendo em vista essas colocações, eu queria começar aqui com o Eric e a gente começar a bater papo para ver como conseguir investimento para o meu e-commerce. Alô? Eu queria começar, só para a gente fazer uma ponte nesse debate. Eric, e também acho que vale para o Rogério essa pergunta, para a gente iniciar a discussão entre vocês. Nos investimentos que foram feitos no passado, quais foram os drivers que auxiliaram os fundos ou a captação para esses negócios onde foram investidos no passado através da Monax, que vocês identificaram, seja no investidor ou no negócio, e que tornaram isso uma oportunidade? E também gostaria que você explicasse para a gente essa longevidade da presença de vocês dentro dos negócios, né? O momento de não especular um movimento de curto prazo, mas sim acreditar no movimento perpétuo do negócio. Eu queria escutar essas duas frentes aí para a gente iniciar o debate. Claro, obrigado. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite do José Rogério para estar aqui hoje, agradecer aos organizadores do evento, agradecer ao Ângelo aqui. É um grande prazer estar aqui falando com vocês sobre esse mundo novo, né? Apesar da gente já estar fazendo isso há 12 anos na Monax, é um mundo novo, né? Essa combinação entre empreendedorismo, tecnologia e venture capital é uma revolução muito poderosa que está acontecendo no mundo, né? E que está mudando países. Antigamente, ela era restrita a Silicon Valley. Hoje você vê ecossistemas como na China e em Israel, principalmente, mercados já provados, onde essa parceria, né, entre empreendedores e investidores de longo prazo, né, com um alinhamento e, obviamente, com a revolução tecnológica que está acontecendo, estão mudando não só setores, mas estão mudando países inteiros. E o Brasil tem tudo para que isso aconteça também. Eu acho que a gente está num momento, apesar de todas as dificuldades de Brasil, num momento muito especial, onde já tem um aprendizado, já teve uma primeira geração aí desbravando, e agora as coisas estão se aproximando de um ponto de inflexão. Respondendo às suas perguntas, Ângelo, primeira delas, com relação àqueles investimentos iniciais ali, principalmente em e-commerce, né? Vamos focar em e-commerce. O que eu acho que aconteceu ali, principalmente quando o Brasil entrou no radar dos grandes fundos internacionais, ali em 2010, 2012, naturalmente os investidores tinham essa crença, e ainda tem, de certa forma, que a porta de entrada para os investimentos em tecnologia num país é o e-commerce. É meio que o primeiro setor que tende a crescer. Isso aconteceu nos Estados Unidos, né? A Amazon lá atrás, né? A própria eBay, né? Se você, claro, numa definição mais ampla de e-commerce. Na China, com a Alibaba, né? Que também foi a primeira grande empresa que surgiu. Índia, com Flipkart, que também, embora tenha agora tido uma saída, foi a primeiro grande investimento. Então, existia essa crença, tanto em grandes plataformas de e-commerce, como em players mais nichados e mais especializados. Então, teve uma onda de investimentos naquele período, e a gente também fez esses investimentos. Nós fizemos, até hoje, 76 investimentos, ao nosso fundo, né? 76 empresas. Foram 6 de e-commerce, não é um número muito grande, e todas ali em 2011, 2012, naquele período. O que esqueceram de avisar para todos os investidores internacionais e nacionais é que nós estamos no Brasil, né? Então, o que se aplica lá fora a outros mercados não se aplica aqui. É um mercado diferente, é um mercado mais difícil. Aliás, não sei quantos empreendedores tem aqui na plateia, acho que a maioria de empreendedores, eu queria dar os parabéns, vocês são todos heróis, né? Porque empreender no Brasil a gente sabe como é difícil, não é fácil. Então, até citando o que o Rogério falou na apresentação dele, os grandes obstáculos talvez sejam a questão de logística, a questão de pagamentos, né? O custo na parte de pagamentos, parcelados e tal, e o acesso a capital, porque construir uma grande empresa de e-commerce, você precisa ter acesso a capital, e esse acesso a capital é bem mais difícil aqui no Brasil. Naquele momento, a gente teve aquele acesso a capital
Mas nos anos seguintes, o que aconteceu? Nós não tivemos grandes casos de sucesso ainda. Nós tivemos muitas dificuldades e casos muito isolados de sucesso, que não foram suficientes para essa onda de capital continuar. Então, a gente está numa fase agora onde é uma fase de amadurecimento muito legal. A gente voltou até a fazer um investimento e-commerce no ano passado, a gente vê uma reaproximação, os empreendedores amadureceram, perceberam que não é só crescer de uma maneira maluca, mas crescer de uma maneira sustentável, e os investidores amadureceram para poder separar o que é um investimento atrativo e não é um investimento atrativo. O que eu resumiria hoje, eu acho que é um tema bem amplo, assim, eu estou preocupado com o tempo para não me estender muito, mas assim, se você quer atrair capital e atrair investidores para o seu negócio, e eu estou falando aqui de venture capital, porque existem muitos tipos de investidores e muitos tipos de empreendedores. O importante é a compatibilidade entre eles. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas no caso de venture capital, hoje, mais do que nunca, você precisa de um diferencial competitivo, porque a grande ameaça, além dos obstáculos de Brasil hoje, é a ameaça da comoditização, se você não se diferenciar. E, Eric, até pedindo para você dar sequência um pouco nesses pontos, num determinado momento, no Brasil, o que chamava a atenção do investidor era o crescimento acelerado. E eu fazia o crescimento acelerado a qualquer preço. Na verdade, dando o produto quase que de graça, eu crescia, né? Por outro lado, isso matava qualquer perspectiva com relação a resultado. Entendo que, naquele momento, os investidores também estavam olhando o mundo de uma forma diferente e não conseguindo fazer essas diferenciações. O que você vê como... Você falou um pouco de ser uma empresa única ou ter uma vantagem competitiva clara, né? Mas quais são os elementos que você vê hoje que podem voltar a atrair a atenção dos investidores? Porque me parece que depois de 2014, essa seca ficou bastante grande, né? Mas que eu não vejo como o varejo, de alguma maneira, seguir sem alguns modelos de e-commerce estarem vingando, né? Então, quais são os elementos principais que você ia sugerir para que retome os investimentos, ou que o investidor se sinta atraído? Bom, como eu falei, você precisa... São duas coisas, acho que principais, né? Fora o básico, né? O básico é você ter um time excelente, uma ótima visão de onde você quer chegar. E no nosso caso, que somos um fundo que investe em Série A, a chamada Série A, não é logo no início da empresa, quando é apenas uma ideia. A gente já fez isso no passado, até porque não existiam séries A no Brasil. A gente fazia rodada semente. Hoje a gente conquistou até o direito de falar, não, vamos fazer a chamada Série A, onde você já tem um histórico de tração, de talvez alguns anos, 1, 2 anos. Você já provou que você tem um conceito, um produto, um serviço que tem tração, que tem um público, e isso é muito importante, isso elimina riscos importantes. Mas isso não que a gente só entre em empresas que já estão provadas. Eu acho que são dois elementos. Primeiro, é o empreendedor saber comunicar e entender isso profundamente, que para construir uma grande empresa, você precisa seguir passos, né? E não partir para um crescimento antes de você provar o modelo de negócios. Eu acho que isso aconteceu no passado. Isso acontece muito em Silicon Valley. O negócio parece ser bom, vamos botar muito capital e crescer, e a escala vai resolver tudo. Esse é um erro muito comum. Aqui no Brasil não funciona, não é uma opção, porque os problemas quando você não consegue provar o modelo de negócio são muito maiores do que lá. Então, você tem que fazer o passo a passo, você tem que provar que você tem um bom produto, um bom serviço, um bom conceito, você tem um boca a boca, atração. Depois você precisa provar o modelo. Não necessariamente você precisa dar lucro no momento que você levanta capital, mas você precisa ter margens brutas muito boas, margens de contribuição positivas e saudáveis. E não necessariamente o bottom line precisa ser positivo,
porque realmente aí a escala pode resolver, e você precisa estar atuando num mercado grande, se você estiver falando com um fundo de venture capital. Se você estiver falando com outros tipos de investidores, angel investors, alguns grupos familiares, que não necessariamente querem construir uma empresa de um unicórnio, aí você não precisa atuar num mercado tão gigantesco. Mas se você tiver o objetivo de captar, fazer uma rodada com venture capital, aí o tamanho do mercado é muito importante. O tamanho da ambição, o nível de ambição do empreendedor é super importante. Venture capital é para um segmento muito específico de empreendedores, né? A gente brinca, tem que ser assim, os loucos, aí você tira um pouquinho os normais que estão naquela beirada ali de querer mudar o mundo, querer construir um negócio muito grande. Isso não quer dizer que é o único tipo de capital disponível. Existem outros investidores que estão dispostos a construir empresas que não sejam tão grandes. Com relação, então, o negócio sustentável é o primeiro elemento. O outro elemento que é super importante, que eu mencionei agora, e que o Rogério falou de novo, é o diferencial competitivo, porque essa comoditização, esse poder, por exemplo, de Amazon, Alibaba, que vão chegar no Brasil. A gente acredita que o Brasil vai ser um terreno de uma batalha, aí, um battlefield aí, entre Alibaba e Amazon nos próximos anos. Vai ser interessante ver o que acontece. Então, se você for apenas mais um, se você não souber como competir, não vai ter condições de enfrentar esses gigantes. Esses diferenciais de competitivos, eles podem ser de tipos diferentes, né? E a gente começa a ver algumas empresas usando isso na prática. Então, por exemplo, um potencial diferencial competitivo para você sair fora da comoditização, talvez o mais natural, é você ser self-branded, né? Você criar uma marca, você vender produtos de uma marca própria. É difícil, exige capital para criar o branding, mas é uma maneira de você pegar e falar, eu tenho produtos exclusivos, então eu não tenho essa comparação de preços. Eu acho que a Amaro faz isso muito bem, eu acho que a OPA, né, tentou fazer em móveis, são alguns exemplos, tem outros no mercado, mas eu acho que é uma maneira de você tentar se diferenciar. Outra maneira é você usar tecnologia, né? Não estou nem falando de dados, tá? Você usar dados, aí também é básico. Se você não for uma empresa voltada para uso de dados e analytics, para você aprender sobre o seu mercado, também não dá nem para começar hoje. Mas a parte de tecnologia, acho que tem um exemplo no nosso portfólio, que é a Madeira, que usa tecnologia para fazer dropshipping, né? Integração direta com os fornecedores, não precisa ter estoque, onde isso se transformou num grande diferencial, a empresa cresce com resultados bem saudáveis. Um outro diferencial que a gente pode mencionar é, por exemplo, investir na recorrência, na lealdade dos consumidores, através de um subscription commerce, né? Você vê hoje empresas que têm a Wine.com, por exemplo, que vai por esse lado. Normalmente são players mais nichados, mas que tem uma categoria que tem a recorrência. No nosso portfólio tem a Pet Love, onde você faz assinatura de ração, que é uma coisa recorrente. Então, você buscar recorrência e lealdade, conhecer muito a fundo e atuar de uma maneira mais nichada é outro diferencial. E tem outros, assim, flash sales, por exemplo, onde você constrói um relacionamento próximo com seus fornecedores para se transformar quase que um canal para esses fornecedores em alguma categoria. Mas buscar esse diferencial, simplesmente falar, eu vou vender de uma maneira genérica uma categoria de produtos online, você vai rapidamente cair na disputa por preço. Ou seja, preço não é diferencial. Não, de jeito nenhum. Ainda mais no Brasil com essas dificuldades. Não é. Se você for através do diferencial de preço, de eficiência, você pode até conseguir, mas a margem vai ser tão apertada que eu não sei se é um bom projeto de vida, né, de longo prazo. Você estava citando que os e-commerces têm categorias e têm nichos específicos. Eu estou entendendo também que os investidores começaram a ficar menos genéricos, ou que entraram algumas novas categorias de investidores, né? Famílias investindo, multifamily office, porque isso vai, inclusive, em cada uma das fases. Se você puder, só para esclarecer para a gente, de novo, você tem o capital semente, você tem o anjo, e aí o que classifica uma série A, uma série B, uma série C, e onde vai estar cada categoria de investidor? Só para que a gente possa
localizar, porque tem algumas demandas que você faz, eventualmente meu e-commerce não esteja preparado para ter tudo isso que você fala. Mas tem uma categoria de investidor que vai estar interessado nessa fase. Claro. Não, e é legal ver hoje em dia esse conhecimento em torno de venture capital e dessa, vamos dizer, o venture capital nada mais é do que uma tecnologia de aceleração de crescimento, né? É você colocar capital numa empresa em estágios de uma forma que a empresa tenha acesso a esse capital para poder acelerar crescimento. E aí, em 5 a 7 anos, crescer o que demoraria 20 a 30 anos para crescer de uma maneira orgânica, se fosse reinvestir o próprio lucro ou chegar num ponto onde tem acesso à dívida, que também é um grande problema no Brasil. Então, é um parceiro de aceleração de crescimento. Com esse parceiro vem expectativas de crescimento. Então, por isso que é um tipo de capital específico. Mas esses estágios que o Rogério perguntou, de uma maneira bem simplista, você está lidando, até você chegar num ponto onde a sua empresa já está, vamos dizer, sustentável e grande, são 3 riscos que você está procurando eliminar. O primeiro risco é o que a gente está falando de risco de produto, ou risco que a gente chama no nosso mercado de fit de produto com o mercado. E acontece desde que você teve a ideia até você mostrar, desenvolver um produto que você lançou, ou um site, ou um serviço, onde você encontrou uma audiência, encontrou um mercado, esses usuários estão usando, estão contentes, se tornam promotores, tem boca a boca, tem um crescimento, não precisa ser um crescimento excepcional, mas ele precisa ser um crescimento orgânico forte, você tem uma atração boa, e você ainda nem está se preocupando muito, nesse começo, com o modelo de negócios. É assim mesmo que funciona esse mundo do venture capital. É você primeiro se preocupar em ter um produto legal, é ter um site legal, é ter um serviço legal. Essa fase, esse risco, ele é, na verdade, o primeiro risco da empresa e é o risco que você procura eliminar captando essa rodada semente, né? A rodada semente, ela pode vir de angel investors, né, ou anjos, investidores anjos, indivíduos, friends and family, né, amigos, família, ou seu capital próprio, ou fundos que investem em capital semente também, ou até alguns fundos de venture capital que estão abertos a investir nessa rodada. Quando essa rodada vai desde quando você tem só uma ideia, um PowerPoint, até você ter ali os primeiros dias de algum protótipo também, isso tudo é rodada semente. São investidores que correm o maior risco. Eles têm que ter a consciência de não morder uma parte muito grande na empresa, porque esse é um erro recorrente no Brasil, né? Como não tem muito acesso ao capital e os angel investors ainda não entendem como fazer o investimento, eles acabam pegando 30%, 40% de uma empresa muito no começo e aí prejudicam muito a estrutura acionária da empresa, os incentivos dos empreendedores. Então, entre pegar dinheiro no começo, onde você se dilui excessivamente, e não captar, é melhor não captar, porque isso depois, se você não tem No fundo, tudo tem a ver com captar dos investidores certos. Agora, essa cultura está melhorando no Brasil. E novos angel investors com mais conhecimento estão aparecendo a toda hora. E também hoje você vê muitos family offices, né? Famílias que ganharam... que formaram seu capital através de empreendedorismo, se identificam com o empreendedorismo, hoje também estão muito mais abertas a investir, com a queda da taxa de juros, procurando investimentos alternativos. Então, hoje tem uma fonte de capital dessas famílias, que não necessariamente querem empresas que valham bilhões, mas que sejam boas empresas, têm capital para isso, desde a rodada semente. Mas elas ainda também estão num processo de se educar em como fazer esses investimentos. Depois que você provou esse produto, ou fit produto-mercado, é a rodada chamada Série A. A Série A é uma rodada maior, ela começa ali em alguns milhões, hoje tem rodadas Série A já bem parrudas, mas ali é a rodada onde você vai captar para provar o seu modelo de negócios. Aí você fala, olha, eu tenho um produto, mas agora eu quero provar que ele fica de pé, com margens saudáveis, ou com o que se chama de lifetime value, né? Ou o valor dos meus clientes ao longo da vida, que ele é um cliente,
versus o custo de aquisição tem que ser muito saudável, a recorrência, o que se chama de cohort analysis, né? Análise de safras de clientes que você tem que manter e gerar recorrência. Isso tudo você prova com a série A. Você já tem alguns indicadores ali no começo, mas a série A é para indicar isso. Finalmente, depois que você provou que tem margens e um negócio saudável, aí é a hora de escalar. E aí vem as chamadas séries B, C, D, E, quantas forem necessárias para você escalar e capturar todo esse potencial da escala do negócio. É o chamado Growth Capital, né? Capital de crescimento, que, na minha opinião, o ideal é que tenha uma cabeça de Venture Capital, para ainda estar disposto a correr riscos, investir valuations que continuem tendo uma estrutura equilibrada ali, incentivos para os empreendedores. Ainda não tem Growth Capital, capital de crescimento no Brasil. Esse capital está vindo todo de fora, e eu acho que aí que é um gargalo importante do mercado. Para você estar no radar desses investidores de fora, a empresa tem que ser realmente especial. Então, essa hora da escala, ela é um momento até mais difícil de captação no Brasil. Os riscos de escala podem ser dois tipos, que é importante falar. Ou um risco de você não conseguir construir os processos e fazer a gestão da escala, que é um negócio difícil, porque também vai contra, assim, muitas vezes o empreendedor é muito visionário, é um cara muito de produto. Na hora da escala, precisa de alguém mais de gestão e de execução, de um executivo, um perfil executivo. Mas também, às vezes, você está mirando um negócio num mercado que talvez não seja tão grande quanto você esperava. Então, tem riscos de tamanho de mercado aí, onde a sua empresa não consegue crescer estruturalmente, porque o mercado ou o nicho não é tão grande quanto você esperava que fosse. Acho muito bacana. Talvez seja legal a gente até pegar algumas... ver se a plateia tem alguma questão. Eu só queria deixar um último ponto aí, que a gente conversa bastante, Eric. A minha visão tem sido muito... tem tentado evoluir ao longo do tempo, mas continua ficando muito forte para mim que o e-commerce é, no final do dia, um negócio de serviço, onde o que nós estamos gerando, na verdade, é a conveniência para o nosso querido cliente. Ou seja, em vez de ele sair de casa para fazer o seu trabalho, para fazer uma compra, ele faz da maneira remota. Com algumas vantagens, onde há um erro no e-commerce, acreditar que preço é o principal item que o cliente busca. Na verdade, por todas as pesquisas que a gente tem, o cliente, na verdade, busca primeiro uma qualidade de serviço, então ele paga até um pouco mais caro por isso. E a segunda coisa é sortimento, sendo que preço é a terceira qualificação. Bom, e se a gente está prestando um serviço, esse serviço tem que ser cobrado. Portanto, repensar esse modelo das vezes sem juros, do frete grátis, e de ser mais barato do que uma loja física, é muito complexo. Além do que, cada vez mais, nós vamos misturando o que é loja física e loja virtual. Portanto, tem uma evolução de modelo e que vai ajudar, ao longo do tempo, cada vez mais a gente ficar no radar dos investidores. Mas, Ângelo, só para... Okay. Tem alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Rodrigo, sou diretor da Purple Yellow. A minha empresa é uma empresa de moda masculina, bem no nicho, como você comentou. Eu acho que se você puder falar um pouquinho mais alto. Ok, melhorou? Conseguindo ouvir aqui. E eu gostaria de saber, minha pergunta é nessa parte de onde buscar um investimento. Uma empresa que tem basicamente 5 a 6 anos, já tem um público e tem um nicho. Eu devo ir para Venture Capital, já devo ir direto para o Growth Capital? Onde é mais fácil captar nesse momento? Desculpa, mas não está chegando o som muito claro. Infelizmente o áudio não está muito bom, a gente não está conseguindo ouvir. De repente, vira um pouco mais aqui na frente, não sei. Não. Bom dia, Eric. Meu nome é Rodrigo, eu sou da Purple Yellow, uma empresa de moda masculina. A gente tem um nicho de mercado, um produto e um site. A gente roda há 5 anos e eu queria saber de você, a pergunta é o seguinte. Onde eu vou buscar o capital agora, se eu quiser investidores? Na Venture Capital ou devo ir direto para o Growth Capital? Qual é o melhor lugar para eu buscar agora?
dado que eu já testei o meu modelo, tenho um público definido e tenho um nicho de mercado. Agora ficou bom de ouvir aqui, Eric. Vou te pedir a paciência, se pela última vez você puder repetir a pergunta. Perdão, que agora a gente consegue ouvir aqui, o retorno está vindo agora, que não estava. Tranquilo, repito sim. Bom, do início então. Meu nome é Rodrigo Nelson, sou diretor da Purple Yellow, uma empresa de moda masculina. Eu tenho um produto de qualidade, tenho um site e a empresa está há 5 anos já rodando. E a gente está estudando essa questão de investidores, buscar capital agora. E dado que eu tenho umas condições, que eu já testei o produto, como vocês falaram, já testei o mercado e tenho um nicho, onde seria indicado buscar o capital agora? No Venture Capital, Growth Capital, ir lá para fora buscar talvez o capital? Qual seria a melhor medida nesse momento para mim agora? Eu precisaria de mais informações, assim, pelo que você falou. Na verdade, se você definir se o seu negócio é um negócio para captar dinheiro de venture capital em geral, e growth capital é um tipo de venture capital, tá? Mas é uma trilha que você segue ali. Eu acho que vai estar muito ligado a, como eu falei antes, uma combinação do seu nível de ambição, dos empreendedores, onde você quer chegar, e realisticamente o quanto esse nicho pode representar, que tamanho a empresa pode ter de uma maneira realista, né, pelo mercado onde ela atua, ou talvez a visão, se você tem uma visão expandida, por exemplo, e fala, não, eu quero ser muito grande, valer bilhões, eu começo por esse nicho vai ser grande, mas depois eu vou para outros segmentos, e eu vou para outras geografias, para a América Latina, estou dando só alguns exemplos, tá? Sim, sim. Esse caminho de crescimento, no momento que você fala que esse crescimento vai vir de outros mercados onde você não atua hoje, isso significa risco, tá? Porque o que você está provado é provado nesse nicho. Então, exato. Se esse nicho ou segmento de mercado é muito grande e você mostrar que ele é muito grande e você pode ser muito grande só nele, aí você pode captar em venture capital. Eu iria primeiro para um venture capital de estágio inicial, apesar de você já ter 5 anos, um produto provado. Normalmente, os investidores de growth capital, eles gostam de ver um investidor de early stage antes. É mais difícil você pegar um cara já da escala, porque o cara de early stage, como nós, ajuda a profissionalizar a empresa, a criar a fundação da empresa, a governança, e deixa redondo para o cara de escala vir. O cara de escala não gosta de vir e ter que fazer esse trabalho. Pode ser até que você já tenha tudo redondo, não estou nem falando isso. Mas tem essa sequência. Então, se você for por esse caminho, é melhor pegar um early stage antes de pegar um growth. Mas primeiro você tem que definir onde você pode chegar. Se você tem um negócio que pode ser grande, mas não gigante, e se essa é a sua ambição, aí tem outros tipos de investidores, como a gente falou, famílias, grupos familiares, angel investors, às vezes, de grande patrimônio, que também podem ser ótimos parceiros. E tem algum tipo de instrumento hoje para atrair investidores sem que eu tenha que passar o capital da minha empresa? Por exemplo, eu consigo, ao invés de dar 10%, 15%, 30% da empresa, há algum outro tipo de instrumento que eu também consigo captar? Não, é claro que você sempre pode pensar em captar dívida, né? Mas aí é outro risco que você está correndo. Aí você não mexe com equity, com capital, com participação. Mas se você está pensando em venture capital ou angel investors ou grupos familiares, todo mundo vai querer o equity e ganhar com o resultado de ganhos de capital. Eu acho que esse é a natureza do negócio. Dívida é uma outra alternativa com outro perfil de risco, outros objetivos. Normalmente você pega a dívida mais para capital de giro e equity para crescimento de longo prazo, né, para atingir esse tamanho que você quer no longo prazo. Eric, desculpa, o que a gente tem visto em alguns casos é que essas famílias ou esses multifamily offices têm gerado, como eles têm mais flexibilidade do que um VC que tem os investidores e tal, eles conseguem criar alguns instrumentos que é como se fosse uma debênture, uma dívida primeiro, mas com direito de conversão. Então, porque quanto menos regulado for, ou seja, quanto menos outros investidores tiverem, essas famílias conseguem ter a flexibilidade de fazer um investimento diferenciado.
Perfeito. É um ótimo ponto. Existe uma dívida conversível que você pode captar, mas, no fundo, uma dívida conversível ou convertible é equity. Você só está, por algum tempo, deixando ela num formato de dívida. Como se fosse um mútuo, então. Então, conversível. É um conversível. Como é uma família, ele não tem que prestar conta para outras pessoas. Portanto, a gente tem visto, em algumas situações, a criação dessa... Bom, eu estou te dando esse dinheiro, por algum motivo ele não quer registrar como investimento, como equity, mas já fica um acordo que, em determinadas condições, aquilo vai se converter num equity. Olá, bom dia. Sou o Leandro, sou fundador da Casa Tema, uma empresa de imóveis, né? E você comentou da OPA aí, eu acompanhei um pouco a trajetória dela, né, que foi bem no início, depois acabou sendo vendida. E a minha empresa está numa fase mediana. A gente não é pequeno e não é grande, né, que gera uma certa instabilidade. A gente, esse ano, deve faturar uns 40 milhões e a gente quer crescer, mas a gente não consegue ter dinheiro para fazer todos os investimentos. Então, a gente queria exportar, mas não consegue devido a algumas dificuldades, né? Então, eu queria entender assim, beleza, eu quero um investidor. Como que eu chego até ele, né? Ou ele tem que vir até mim? Qual que é o caminho para eu chegar até esse cara, mostrar o projeto e falar, poxa, meu negócio é viável ou não é viável? Você acredita em mim ou não? Como que eu apresento isso para ele e quem são eles, né? Como que eu chego até ele? De novo, precisaria mais informações para poder te falar exatamente, mas assim, o que atrai investidores de venture capital é crescimento. Isso é o grande fator de atração, que lá no começo é crescimento de tração, crescimento de... não necessariamente o crescimento da receita em si, mas é o crescimento do negócio, como ele está se desenvolvendo, capacidade de execução dos empreendedores. Depois, na fase onde você está, nesse tamanho que você falou, crescimento, assim, uma empresa sem crescimento vai ser mais difícil, por mais que, é claro, você justifique que, eu não estou crescendo porque falta capital, e eu sei que esse é o grande loop do mercado, a falta de crescimento ela vai tornar essa conversa, sinceramente, mais difícil com os investidores institucionais como Venture Capital. Então, eu acho que investidores, de novo, a gente falou muito sobre grupos familiares ou até estratégicos, que conhecem muito sobre o mercado, onde você pode falar, olha, eu criei uma marca, eu criei um serviço, criei um e-commerce muito legal, e a única coisa que está me impedindo de crescer é essa falta de capital, e você conseguir mostrar isso, que provavelmente você vai conseguir mostrar melhor para quem conhece muito do seu mercado, né? Já que você não tem esse crescimento por essa questão, eu acho que faz mais sentido. Como chegar até eles? Hoje eu acho que até o mundo está mais aberto a isso, né? Os investidores estão mais abertos. Acho que você tem que usar a sua rede de relacionamentos para chegar. Eu acho muito difícil uma aproximação chamada cold call, né, que você manda um e-mail do nada. Isso aí eu acho que é muito pouco eficiente. Eu acho que é você realmente ir atrás da sua rede de relacionamentos e tentar ver quem da sua rede pode te apresentar alguém que seja um investidor. Essa é a melhor maneira. A melhor maneira, que eu vou falar assim, disparado, é óbvio, é ter uma empresa que está tendo uma performance tão boa que ela naturalmente... os investidores chegam, né? A gente tem radares, né? Todos os investidores ali tem alguns radares aí para chegar nas empresas que realmente estão se diferenciando. Se você está com esse obstáculo de crescimento por causa do capital, você vai ter que fazer um esforço mais proativo teu para mapear quem está investindo, identificar e usar a rede para chegar até eles. Deixa eu só completar um negócio. Deixa eu te dizer, eu tenho acompanhado o e-commerce Brasil há mais de 5 anos, ou 5 anos pelo menos. É a primeira vez que a gente consegue trazer alguém desse peso para sentar aqui para bater um papo conosco. Essa tentativa de atrair, e ontem a gente teve uma lista de fundos que vieram para ver a magnitude do evento, para ver
essa nova geração de gente que a gente tem do e-commerce. Então, de alguma maneira, nós estamos tentando trabalhar para você também, ao estar atraindo e estar pegando, dando uma volta com o Eric para falar, olha que legal, olha o que está acontecendo, dá uma olhada aqui o tamanho desse ponto, de tal modo que vocês possam criar alguns outros caminhos para se apresentar ou bater na porta ou pelo menos ser percebido, tá? Alô? Mais uma. Oi. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelo Eber, eu sou fundador da IVE Brasil. A gente faz produtos naturais de limpeza em cápsula. Minha pergunta é, eu acho que a vida dos empreendedores é dura, como todos nós sabemos, mas a vinda dos fundos também tem os seus desafios, né? Vocês têm que fazer captação, vocês têm que explicar para os gringos que aqui é o Brasil, vocês têm que demonstrar resultado. No meio disso tudo, dá para vocês, de fato, investirem smart monies, ou seja, dinheiro e capital que vocês vão conseguir ajudar os empreendedores nos principais desafios? Isso existe de fato? Ou é o empreendedor receber o dinheiro e ganhar uma agenda de cobranças de resultados? Como é que vocês conseguem fazer na prática essa contribuição para o negócio de fato crescer, Eric? Não, ótima pergunta. Primeiro, muito legal você falar isso, porque a gente fica falando, não, tem os empreendedores e os investidores. Eu me vejo e vejo o nosso time, nós somos empreendedores de Venture Capital. A gente também teve que ir lá captar de investidores internacionais, como você falou, alocar esse... Então, é um negócio, o nosso negócio, e a gente está empreendendo também num negócio que é de ajudar empreendedores a construírem as suas empresas, né? Não é diferente do investidor de capital próprio, né? A gente faz a gestão de investidores que confiam na nossa capacidade de escolher boas empresas. Com relação ao Smart Money, a única maneira de você descobrir isso, e é caso a caso, é você conversar com os empreendedores do portfólio de um investidor. Porque todo investidor de Venture Capital ou Angel Investor vai falar, não, eu sou Smart Money, eu vou investir, eu vou te ajudar pra caramba. Na hora de querer investir, todo mundo fala qualquer coisa, né? Não, eu vou abrir a minha rede de relacionamentos, vou te ajudar com estratégia, vou ajudar a trazer mais capital, vou ajudar a contratar gente. Todo mundo fala isso. A única maneira de você saber se isso acontece na prática é vai lá na Monax ou qualquer outro fundo, vê quais são as empresas do portfólio e liga. Os empreendedores hoje se falam, se ajudam. Liga para o empreendedor e fala, eu estou conversando com tal fundo, como é que são eles na prática? E aí você vai descobrir como eles são. Porque tem muito blá, blá, blá. Dos dois lados, né? Também tem... Quando a gente investe no empreendedor também, o empreendedor tem o seu pitch, seu discurso, e a gente tem que fazer checagens de referência, conversar com pessoas que já trabalharam, é uma coisa natural. Então, o Smart Money existe, eu gosto de acreditar que a gente ajuda bastante os nossos empreendedores, acredito que sim, nessas áreas que eu mencionei, mas se eu fosse um empreendedor, a única maneira de saber não é ouvir o discurso, é ir lá e falar com os empreendedores. A gente está à disposição, que boa parte dos fundos são nossos clientes também, a gente pode contar alguma coisa, tá? A última pergunta, para a gente poder encerrar dentro do prazo aqui. Oi, Eric. Eu sou o Rafael, da Real Seguro Viagem. A gente já está no mercado há mais de 10 anos. E o motivo da pergunta, na verdade, é que durante a conversa tu comentou muito sobre empresas e grupos familiares investirem também em outras empresas, outras startups. A gente teve já contato com muita empresa que a gente quis investir, né, que a gente se vê como esse papel de pequena empresa que já gerou uma receita para investir em outras, mas ficou com medo de ter troca de ações, né, comprar 10%, 15%, a empresa dar errado e isso acabar não só colocando em risco que a gente investiu, mas também as nossas receitas pessoais, né, a nossa empresa. Como é que a gente consegue, como investidor, não ter o risco de perder além do que a gente investiu? Bom, se alguém descobrir, me avisa também, porque estamos no Brasil. Eu acho que esse é um risco intrínseco de Brasil. Infelizmente, no Brasil, no momento que você investe,
e você se coloca no papel de investidor e se torna sócio de uma empresa, infelizmente, você está correndo riscos até muitas vezes desproporcionais, né? Não tem como eliminar esse risco totalmente no Brasil, e estamos falando principalmente de riscos, claro, trabalhistas, tributários, outros riscos que acabam também tendo essa questão que passam através até da pessoa jurídica para a pessoa física, como diz acho que o Pedro Malan que falava isso, eu já ouvi falar, né, de várias pessoas, aquele negócio que no Brasil o passado é imprevisível também, né? Por mais que você faça um due diligence na empresa, sempre pode ter algum esqueleto, alguma coisa. Então, eu acho que tem que aceitar esse risco, ser super disciplinado na escolha da empresa, dos sócios, e isso você só consegue diminuir esse risco, nunca eliminar totalmente, passando tempo suficiente com esses empreendedores, fazendo um due diligence super detalhado, e entendendo que você vai sempre ter que correr algum risco. Eu não deixaria isso, vamos dizer, te impedir de capturar uma oportunidade legal. Assim, eu acho que no momento que você já é um empreendedor, você já está nesse mundo, você já é muito mais tomador de risco do que a média das pessoas. Eu acho que tem muito upside, mas tem que ser muito responsável e fazer um trabalho muito legal antes, e não tomar decisões por impulso ou decisões rápidas. Às vezes chega alguém e fala, não, mas eu recebi uma outra oferta, eu tenho que fechar em uma semana. Não faz. Agora, tem que ter esse tempo e essa decisão responsável, mas, ao mesmo tempo, eu não deixaria só essa questão desse risco te impedir de crescer e de fazer aquisições ou de investimentos. Pessoal, eu queria, em nome da E-Commerce Brasil, agradecer a iniciativa do José Rogério e trazer o Eric para poder bater esse papo com a gente, que a gente no próximo ano possa enriquecer ainda mais esse debate, que é proveitoso para empreendedores, e parabenizá-los aí, pedir uma salva de palmas pelo conteúdo.